Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida aqui hoje, da sexta rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018. A gente tem o Eudebs jogando de brancas contra o Carl Samuelsen, do time das Ilhas Faroe. É um mestre feed aí de 2.237 de rating e jogando aí contra o nosso grande mestre Eudebs. O Eudebs então começa com E4, C5, temos uma defesa siciliana, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. O ataque Nesmedinov-Rossolino. G6 e bispo toma em C6. O Eudebs é sempre um artista, né? Ele vai para as linhas menos usuais, ele abdica já de cara do seu par de bispos. E vamos ver qual que é a ideia do Eudebs. Bispo toma cavalo, peão toma, D3 então, bispo G7, H3. A gente vê que o Eudebs está tentando ao máximo possível fechar a posição, né? Ele não jogou D4, por exemplo, não está planejando jogar D4. E ele está simplesmente tentando fechar um pouco aí a posição, uma vez que ele abdicou aí do par de bispos. E em posições fechadas, os cavalos são melhores do que os bispos, né? Então, se abrir muito a posição, acaba sendo vantajoso para quem tem o par de bispos. O Eudebs evita fazer isso. E5, e isso de certa forma favorece o Eudebs, né? Esse lance E5 fechando ainda mais a posição. Bispo em E3, atacando o peãozinho de C5, dama em E7, cavalo de B em D2, cavalo em F6, A3 então, roque, cavalo D7. Cavalo D7 adicionando mais uma defesa aqui em C5, também liberando aqui o bispo. B4, o Eudebs pintando um quadro aqui, né? Ele está entregando aqui, fazendo um gambito de um peão. As pretas preferem não aceitar e continuam com F5 aí, expandindo aí na ala do rei. Então, vamos olhar o que aconteceria. Na verdade, as pretas até podem tomar aqui e aceitar esse gambito aqui. Na verdade, não é bem um gambito, porque agora está caindo, né? Aqui em A7 e as brancas então poderiam continuar aqui com torre e toma peão. E mesmo que as pretas tentem fazer B6, por exemplo, uma armadilha para prender esse bispo, as brancas têm simplesmente dama em A1 aqui, e depois a pressão aqui sobre o peãozinho de B6 vai ser muito forte. Esse peão vai ter que jogar B5, senão vai acabar caindo, né? E aí, realmente, as brancas voltam o bispo e tá tudo muito bem aqui, né? O Eudebs estaria muito bem nessa posição. Por isso que ele jogou, então, B4 e as pretas, então, imediatamente atacam na ala do rei com F5. Elas não estão interessadas nessa linha aí que o Eudebs preparou. Cavalo, então, em C4. F4 avançando, esse bispo aí, ou ele vai ficar muito escondido, ou é melhor abdicar do par de bispos de uma vez por todas, e o Eudebs abdica então do seu segundo bispo, e aí a gente tem então uma batalha aqui de peças menores, onde o Eudebs tem dois cavalos, e o Samuelsen tem dois bispos. Como eu falei, é uma posição fechada, né? Ela tá mais para fechada do que para aberta, né? Essa posição. Esses peões aqui centrais, esse peão central é fixo. Então, de certa forma, o Eudebs está acreditando que os cavalos dele são melhores aí do que esses bispos. E vamos ver como a partida continua. Dama D2, B5 então, chutando o cavalo daí, e cavalo em A5. Eu vou voltar aqui, daria para o Eudebs tentar alguma coisa aqui do tipo cavalo toma em 5 e depois do bispo toma em 5, jogar um garfinho aqui. As pretas poderiam simplesmente capturar e depois de mais algumas trocas ficaria uma posição aí bastante equilibrada, estaria tudo igual de material. A diferença é que o Eudebs não teria mais o seu par de cavalos, e pelo visto ele está querendo muito nessa partida o seu par de cavalos. Então ele não vai para essa linha e ele prefere jogar cavalo A5 então, mantendo o seu par de cavalos. Bispo em E6, dama B4 oferecendo a troca, dama B6, A4 então, torre de F em 8, torre de F em B1, bispo F8 atacando a dama volta aqui para D2 e B4. As pretas estão conseguindo igualar aí na posição, ganhando espaço aí na ala da dama. B4 corta aqui a conexão da dama com o cavalo, esse cavalo está atacado agora. Então cavalo B3 e A5, né? As pretas realmente conseguiram aí algum ganho de espaço. C3, o Eudebs agora quer abrir aqui essa coluna para a torre dele. Bispo toma, então ele perdeu aí o seu primeiro cavalo. Torre toma B3, torre de A em D8, cavalo aqui em G5, rei G7 e dama em A2. Dama em A2, mirando aqui essa diagonal, uma vez que esse cavalo está
vai poder entrar em F7 ou vai poder dar apoio para o cavalo em E6 com cheque, dando duplo. Dama A2, um lance que tem essas ambições. Torre D7, então, segurando a casa F7 e também tirando a torre da casa do duplo lá do cavalo. Peão toma, bispo toma, torre em C1. Então agora as pretas têm esse peãozinho fraco aqui em C6. Imediatamente o Eudebs enxerga esse alvo e vai para cima dele. Rei em F6, atacando então o cavalo aqui de G5. Cavalo volta em F3. Dama em A6, as pretas também mirando no peão atrasado, no ponto fraco aqui do Eudebs. E o Eudebs imediatamente corta aí, bloqueia esse ataque com torre em C4. C5 então, e aí solidificando, né, esse bispo aqui, essa estruturinha. E tá tudo bem equilibrado. Dama C2, torre então em D6. G3, o Eudebs tenta melhorar aí a posição do seu rei. G3 criando uma casa aí para o rei poder jogar em G2. E o rei vai ficar protegendo o cavalo. E fica tudo melhor, né? Rei G2, torre de D em D8. E esse foi um erro, né? Vamos voltar aqui. Essa torre ela tá fazendo um papel muito importante aqui, segurando aqui essa mesma horizontal onde tem o rei e a dama. Tá? Quando ele joga a torre então de D em D8, isso daqui agora ficou bastante vulnerável e o Eudebs brilhantemente tira vantagem disso. Eu vou deixar essa tela então para você, se você estivesse aí jogando contra as Ilhas Faroe, contra o Samuelsen, esse fortíssimo mestre feed, o que você faria para conseguir uma vantagem agora, que lance você jogaria para tentar aí então tirar proveito dessa imprecisão, desse erro aí cometido pelo Samuelsen. Eu vou dar mais alguns segundos e o Eudebs vai para isso, ele vai para uma linha muito bacana, com torre toma então o peão aqui em C5, e o que está acontecendo? Né? Acabou de ganhar um peão e está ameaçando torre aqui em C6 com cheque. É claro que as pretas vão pagar para ver, né? O Eudebs está sacrificando material e as pretas aceitam então. Bispo toma torre, dama toma bispo, então, e aí a gente vê como está fazendo falta, né, essa torre que estava aqui em D6 e voltou para D8. Agora as brancas estão ameaçando aqui a torre com cheque e vencer a dama, né, do adversário. Torre E6 então prevenindo, mas agora as brancas têm tempo aí para melhorar sua posição com dama C7, ameaçando infiltrar aqui na posição do adversário. Tem um peão aqui em E4 dando um apoio muito legal para F5, e a posição das pretas começa a desmoronar a partir desse ponto. Dama então em C8, tentando desesperadamente fazer uma troca de damas aí, eliminar toda essa pressão, mas não dá mais, né? Dama toma em H7, torre H8, dama então naquela casa excelente em F5, rei G7, cavalo toma em E5, aí a posição começa realmente a desmoronar, F3 cheque, cavalo volta, torre então em F8, dama toma G5, as pretas perderam praticamente quase todos os seus peões, né? Mais do que compensação suficiente aí pelo sacrifício de qualidade que o Eudebs fez. Ele já teve o retorno e com bastante juros aqui. Torre G6 então, dama em E5 cheque, rei em H6, torre em B5 e agora a torre e a dama na mesma linha aqui, na mesma horizontal. Torre de F em G8, dama H5 cheque, rei G7, cavalo então em H4, atacando a torre, também vai vir para F5 daqui a pouco, torre em F6, torre em F5 propondo aí a troca, vamos entrar num final ganho, né? Torre toma, cavalo toma, e depois então de rei F6, dama H6, torre G6, e o Eudebs parece estar com muita fome hoje realmente, eu não sei se deram comida aí pro Eudebs, ele vai para dama toma G6, o rei se capturar agora a dama em G6, as brancas teriam um duplo aqui, né? Cavalo cheque, seguido de cavalo capturando a dama, e depois de rei E5 então o Eudebs finaliza a partida com um bonito checkmate aqui em D6. Dama D6 checkmate. Parabéns aí, Eudebs, que partida, hein? Que bacana, que ataque agressivo, atacando na hora certa, né? Foi aí controlando, melhorando a posição, teve uma estratégia bastante diferente aí do par de cavalos contra o par de bispos, e depois achou uma brecha aí, aproveitou o erro do adversário para finalizar com um nocaute aí instantâneo. Parabéns, uma belíssima partida aí do Eudebs. Hoje a nossa seleção, então, com 3 vitórias e 1 derrota. Daqui a pouco eu faço o vídeo, então, do resumo aí dessa 6ª rodada das Olimpíadas 2018, tanto do masculino quanto do feminino. Obrigado, gente, pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.